Bem-vindos ao primeiro episódio especial das camisas lendárias do futebol que eu vou trazer aqui no canal. Hoje nós vamos mergulhar na história completa da camisa da seleção brasileira, um símbolo de orgulho, paixão e tradição que une o país inteiro em torno do esporte mais amado da nação. A história da camisa da seleção brasileira remonta ao início do século XX, quando o Brasil começou a se destacar no cenário futebolístico internacional. Foi em 1914 que a primeira camisa verde e amarela foi utilizada e ela tinha um design bem simples, mas que se tornaria tão emblemático ao longo dos anos. A camisa era branca, com detalhes em amarelo e verde, utilizada em jogos internacionais, como uma partida contra o Exeter City em 1914. Em 1930 e 1934, mantiveram-se as mesmas características da camisa, e essa foi a primeira camisa do Brasil em Copas do Mundo. Ela era branca com gola azul. Em 1938, durante a Copa do Mundo FIFA, realizada na França, o Brasil adota uma camisa branca, com gola V e com detalhes em azul, abandonando de vez aquela gola robusta que era usada anteriormente. Na Copa do Mundo FIFA, realizada no Brasil em 1950, a seleção adota uma camisa branca com gola V. Apresentava ainda uma gola polo bem ressaltada, em um dos uniformes mais marcantes da história. Em 1954, estreia a tradicional camisa amarela na seleção brasileira. A camisa era amarela com gola verde, o calção azul e meiões brancos, pela primeira vez. A conquista do primeiro título mundial da Copa do Mundo chegou na Suécia em 1958. O Brasil volta a usar a camisa amarela com gola verde, calção azul e meião branco e transforma a camisa amarela em algo tão icônico por causa da conquista do Campeonato Mundial. Uma coisa legal de se falar em 1958 é que o Brasil cria oficialmente o uniforme azul com calção branco improvisado por conta da final contra a Suécia. E aí foi o início oficial do segundo uniforme brasileiro. Em 1962, manteve-se o padrão. A única mudança da camisa é que o número, ao invés de verde, era na cor azul. Em 1966, também manteve-se o mesmo padrão. Afinal de contas, em 62 a gente foi bicampeão e queríamos muito ali o tricampeonato, que infelizmente não veio. Na Copa do Mundo em 1970, no México, o Brasil adota uma camisa amarela com gola redonda, acompanhada de calções em azul, um dos conjuntos mais famosos da história do futebol, e a seleção torna-se ali a famosa seleção canarinho. Já em 1974, começamos a ostentar 3 estrelas do tricampeonato nas nossas camisas. Em 1978 veio ela, galera. A primeira vez que a Adidas patrocinou em Copas o Brasil, então veio a camisa amarela e a camisa azul com as 3 listras clássicas da Adidas. Para quem quer ver a Nike aí sair do Brasil e vir a Adidas, essa daí é a camisa que você está procurando. Já em 1982, a camisa era muito clássica, a patrocinadora era a Topper, a camisa era amarela com detalhes em verdes e, infelizmente, a camisa azul nem chegou a ser utilizada. Já em 1986 não mudou muita coisa, a Topper permanece sendo a patrocinadora da camisa, apareceram as golas também em verde, mas título que é bom, nada. E em 1990 o pessoal não queria pensar muita coisa não, falou assim, tá tudo certo, tudo beleza, mantiveram aí praticamente a mesma coisa. Já na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994, a seleção brasileira usa uma camisa amarela com detalhes em verde, acompanhada com calções azuis e meiões brancos, conquistando o tetracampeonato mundial. E detalhe, a Topper dá lugar a Umbro. Na Copa do Mundo da França, em 1998, a camisa brasileira apresenta um design mais moderno, com detalhes em verde na gola e nas mangas, apesar da decepção na final com a França. E é o início da parceria da Nike com a seleção brasileira. Em 2002, o Brasil veio com tudo na Copa do Japão e Coreia do Sul. A seleção adota uma camisa amarela com detalhes em verde e azul, acompanhado de calções azuis, conquistando o pentacampeonato mundial em cima da Alemanha. A seleção de 2006 apresentou uma camisa mais simples, com a gola careca, amarela e com os detalhes em verdes. Infelizmente, essa seleção não teve o desempenho que todos imaginavam, porque tinham craques consagrados. Na África do Sul, em 2010, a camisa brasileira mantém um design tradicional, com detalhes em verde, gola redonda e lista na manga, mas a seleção acaba eliminada pela Holanda nas quartas de final. Em 2014, a tão esperada Copa do Mundo do Brasil acaba sendo uma decepção. Mas a camisa amarela é bem legal, apresenta um design simples, com detalhes em verde, além de um segundo uniforme azul, com listas horizontais variando o tom de azul, muito bacana para a época.
Na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a camisa brasileira retoma um design mais clássico, com detalhes em verdes na gola e a manga na mesma cor da camisa. Mas a seleção acaba sendo eliminada nas quartas de final pela Bélgica. Na Copa de 2022, no Catar, a seleção brasileira continua a exibir o tradicional amarelo com detalhes em verde, com aqueles detalhes bem legais da onça na textura da camisa, deixando a textura dela toda diferenciada e representando a fauna brasileira e, claro, a tradição do nosso futebol. Verde, amarelo, azul e branco. Essas não são cores apenas escolhidas de forma estética, elas são realmente simbólicas. O verde da camisa representa as matas e florestas, o amarelo nossas riquezas e o azul e o branco nossos céus e paz. Uma paleta que celebra a diversidade da cultura brasileira e, é claro, a beleza natural do país. Eu gosto muito da camisa amarela do Brasil, mas, por exemplo, eu sinto falta um pouco, às vezes, de ter uma camisa verde na seleção brasileira. Hoje, essa camisa está quase reservada para o goleiro, que utiliza ali de vez em quando. Qual cor da camisa da seleção você gostaria de ver? Comenta aí pra mim. Ao longo das décadas, a camisa da seleção foi vestida por verdadeiros ícones do futebol mundial, que vai ali desde o Pelé, que foi o rei do futebol, até o Neymar. Craques que fizeram histórias e emocionaram milhões de torcedores ao redor do mundo. Eu sei que você conhece a camisa 10 do Brasil e também sabe que esse número foi imortalizado pelo Pelé, mas certamente não sabe que inicialmente esse número não era associado a ele. Olha só essa curiosidade. Quando Jair Rosa Pinto pisou no Maracanã em 24 de junho de 1950, vestindo a camisa número 10 da seleção brasileira, ele não podia imaginar que estava prestes a inaugurar uma era emblemática no futebol. Era a primeira partida do Brasil na Copa do Mundo contra o México e marcava também a estreia do uso de número das camisas da seleção, porque antes daquela data, as camisas não tinham identificação, todas as camisas eram iguais. Hoje, passados 70 anos, a camisa do Brasil se tornou um símbolo que extrapolou a própria camisa canarinho. Hoje, o camisa 10 de um time representa, na maioria dos casos, aquele craque do time, o melhor jogador. A camisa 10 do Brasil é intrinsecamente associada ao Pelé. Ele vestiu a camisa por 105 vezes. Embora 8 partidas ele tenha usado outras numerações, incluindo o número 13 na sua estreia, Pelé deu prestígio ao número, a tradicional camisa amarela. Neymar vem em segundo lugar, ultrapassando Rivaldo. Em sua última partida pela seleção contra a Nigéria, em outubro do ano passado, atingiu 70 jogos com a camisa 10 do Brasil. Rivelino e Zico completam o top 5. Neymar também se destaca por ser o jogador que mais usou a camisa 10 em uma única década, superando as 68 partidas do Pelé em 1960. E vale ressaltar que de 2010 a 2011, Neymar usou a camisa 11, enquanto Paulo Henrique Ganso usava a camisa 10 na maioria das vezes. No total, 111 jogadores tiveram a honra de vestir a camisa 10 da seleção, 18 antes de Pelé e 62 depois dele. Alguns nomes são notáveis, como Lucas Paquetá, do Milan, que recentemente foi criticado por usar a camisa 10 em 2 amistosos. Outros jogadores, como Carlos Eduardo, atualmente no Jorge Wilstermann, da Bolívia, que foi o 100º a usar a camisa 10 do Brasil enquanto jogava pelo Rubin Kazan da Rússia, não tiveram assim tanto destaque na história da seleção. Alguns jogadores brasileiros notáveis, que são lembrados por outras numerações em suas camisas, também aparecem aqui na nossa lista. Por exemplo, Tostão foi o camisa 9 em 1970 e vestiu a camisa número 10 em 22 ocasiões. Sócrates e Falcão, eternizados com as camisas 8 e 11, respectivamente, em 1982 utilizaram a camisa 10 apenas uma vez cada, assim como Bebeto, tetracampeão com a camisa 7, que foi o camisa 10 por 2 vezes. Até mesmo Ronaldo, famoso com a camisa 9, utilizou a camisa 10 em um amistoso em 1994 contra a Iugoslávia. Mas o ranking de quem mais vestiu a camisa 10, claro que está com ele, com Pelé, há 58 anos. Em maio de 1962, ele marcou um gol na vitória do Brasil sobre Portugal no Maracanã, alcançando seu 28º jogo com a camisa 10, superando Didi e estabelecendo um recorde que perdura até hoje. Pelé também tem uma história trágica e curiosa associada à camisa 10. Em 1976, após a morte de Geraldo, jogador do Flamengo, Pelé, então no New York Cosmos, voltou ao Brasil para usar a camisa 10 em homenagem ao jogador falecido em um amistoso entre Flamengo e seleção brasileira. O Zico foi o primeiro jogador a usar a camisa 10 enquanto atuava por um clube europeu, algo comum atualmente quando jogava pela Udinese em 1985. Zico também detém um recorde de maior sequência usando a camisa 10, tendo-a vestido em 25 jogos consecutivos, desde um único jogo contra a Venezuela em fevereiro de 81 até uma vitória contra o Chile em abril de 83.
Em 68 partidas da seleção brasileira, a camisa 10 não esteve em campo, seja porque o jogador estava no banco ou não entrou em campo, ou porque estava machucado mesmo. Isso inclui momentos históricos, como a final da Copa do Mundo de 1962, quando Pelé estava machucado e não pôde jogar. E claro, na derrota de 7-1 contra a Alemanha na Copa de 2014, quando Neymar também estava machucado, considerando o jogo anterior. Esses eventos mostraram que mesmo uma camisa tão emblemática como a 10 da seleção brasileira, ao longo de 70 anos de existência, ela soube se ausentar ali em alguns momentos bem apropriados. Outra superstição que alguns jogadores têm é até de não lavar a camisa durante uma sequência de vitórias. E isso não é muito incomum não, tá? Por incrível que pareça. A ideia de não lavar o uniforme geralmente é para não quebrar uma sequência de vitórias, trazendo sorte para a equipe no campeonato. Além disso, ao explorarmos os bastidores da fabricação da camisa, descobrimos detalhes menos conhecidos sobre o design e a produção ao longo dos anos, desde os materiais utilizados lá atrás, até mudanças sutis no layout que aconteceram de repente ali de cada ano. Cada elemento da camisa carrega consigo uma parte da rica história do futebol brasileiro. Ao longo dos anos, diversos tipos de tecidos foram utilizados para confeccionar as camisas, cada um com suas características específicas de desempenho, conforto. Nas primeiras décadas do século XX, até os anos 60, as camisas eram geralmente feitas de tecido de algodão, que ofereciam conforto, mas poderiam ser pesados quando molhados. Esses tecidos muitas vezes absorviam suor e tornavam-se muito pesados durante os jogos, afetando muito o desempenho dos jogadores. Já nas décadas de 70 e 80, houve um avanço na tecnologia têxtil. Foram introduzidos tecidos sintéticos, como o poliéster, que proporcionava maior leveza, elasticidade e respirabilidade para as camisas. Esses materiais eram mais eficientes na absorção do suor e na regulação da temperatura corporal dos jogadores, contribuindo para o aumento do conforto e do desempenho durante as partidas. Nos anos 90, houve uma maior experimentação com alguns tecidos técnicos, principalmente com o Dry Fit, da Nike, que apresentava propriedades avançadas de absorção de umidade e secagem rápida. Esses materiais foram projetados para manter os jogadores secos e confortáveis, mesmo em condições de alta umidade e calor. E dos anos 2000 até o presente momento, as camisas da seleção brasileira têm sido confeccionadas com uma combinação de tecidos sintéticos de altíssimo desempenho, como vocês podem ver aí nas imagens, como poliéster e elastano, que oferecem maior conforto e leveza, além da elasticidade e respirabilidade, Além disso, as marcas esportivas têm investido em tecnologias inovadoras, como a incorporação de painéis de ventilação estrategicamente posicionados e tratamento antimicrobiano, para garantir um melhor desempenho e conforto e, claro, o desempenho dos jogadores em campo, que vale milhões. Nesse momento do vídeo, é importante diferenciar as camisas usadas pelos jogadores em campo e as versões usadas pelos torcedores, tá? Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando as diferenças entre as duas, que vão muito além do preço. Eu cheguei a pagar R$350 na versão de torcedor da camisa do Brasil da Nike e R$700 na camisa que o jogador usa no campo, e ela tem algumas diferenças importantes aí, eu vou deixar algumas imagens para vocês. O processo de confecção dessas camisas são bastante diferenciados, como a presença de furos na camisa para favorecer ainda mais a evaporação do suor do jogador, a utilização de silks de alta performance em detrimento do bordado, que é mais pesado, dificulta a transpiração do jogador, entre outros aí que eu vou deixar para vocês no vídeo linkado acima. Em resumo, pessoal, a história dos materiais têxteis usados nas camisas da seleção brasileira tem uma evolução contínua, impulsionada pela busca constante por inovação e desempenho no esporte de alto nível. Esses avanços tecnológicos têm permitido que os jogadores enfrentem os desafios do campo com mais conforto e confiança, enquanto continuam a representar o Brasil com tanto orgulho e paixão. O impacto da camisa da seleção brasileira vai muito além do campo de futebol. Ele é um símbolo de identidade nacional que une pessoas de todas as classes sociais, raças, religiões, em torno daquele único objetivo que é ver o Brasil brilhar nos gramados do mundo inteiro. A seleção brasileira é uma das equipes mais reconhecidas e respeitadas no cenário internacional do futebol. O uso da camisa amarela atrai atenção global e promove o futebol brasileiro como um dos mais vibrantes e talentosos do mundo.
Em momentos de competições internacionais, como a Copa do Mundo FIFA, a camisa da seleção brasileira se torna um fator de unidade nacional, juntando todo o país em torno de um objetivo comum, que é torcer pela seleção brasileira. Esse senso de comunidade e coletividade fortalece os laços sociais e culturais entre todos os brasileiros. A camisa da seleção brasileira inspira jovens atletas em todo o país a sonhar e representar o Brasil nos campos de futebol. O sucesso da seleção e de seus jogadores serve como modelo de incentivo para aspirantes a jogadores de futebol em comunidades em todo o Brasil. Fala a verdade, você aí que está assistindo ou ouvindo esse vídeo, em algum momento já sonhou em fazer parte da seleção brasileira e vestir nossa pesada amarelinha. E para finalizar nosso vídeo, pessoal, eu fiz um top 20, eu tive que fazer um top 20, não um top 10, porque realmente não cabe, dos 20 jogadores mais importantes para mim, na minha opinião, que atuaram na seleção brasileira. Eu sei que é uma tarefa difícil, porque tem uma quantidade imensa de talentos espalhados ao longo da história do futebol brasileiro, mas aqui vai. O número 20 para mim é o Falcão. Campeão brasileiro e gaúcho com o Internacional, ganhou um campeonato italiano com a Roma e um paulista com o São Paulo, clube que pendurou as chuteiras em 1986. Já em 19º, para mim está a Marta, que com sua habilidade impressionante e 6 prêmios de melhor jogadora do mundo, não poderia faltar aqui nessa lista, e a razão é bem simples. Entre suas concorrentes, a atleta é completamente fora da curva, merecendo aqui sua posição. Em 18º, coloco o Neymar Júnior, que foi eleito o 3º melhor jogador do mundo em 2015 e 2017 e conquistou o ouro olímpico em 2016. Temos aquela impressão de que ele poderia ter tido resultados melhores, Infelizmente, é um jogador que foi muito caçado em campo, conviveu com diversas lesões e que, com certeza, isso daí prejudicou o seu desempenho. Em 17º, está Carlos Alberto Torres, lateral direito lendário da Copa de 1970, que jogou pelo Fluminense, Botafogo, Flamengo, Santos e New York Cosmos. Em 16º, veio o atacante Bebeto, revelado nas categorias de base do Vitória e foi campeão mundial em 1994 e era um especialista em voleios. Um craque. Em 15º, não poderia deixar de esquecer o Tostão, que jogou pelo Cruzeiro em 63 a 72, um dos principais nomes na conquista do primeiro título brasileiro do Cruzeiro em 1966, sobre o Santos de Pelé, que na época era imbatível. Muitos dizem que ele só não era o camisa 10 do Brasil por conta que o Pelé existia. Em 14º, coloca o Jairzinho, campeão da Copa de 70, e se tornou uma lenda do Botafogo e foi um dos maiores dribladores de sua época. Em 13º, vem o Kaká, que foi campeão e artilheiro do campeonato italiano, campeão da Copa das Confederações com a seleção e, para mim, o ponto alto, campeão da Liga dos Campeões da Europa e, posteriormente, do Mundial de Clubes FIFA em 2007, onde foi consagrado como o melhor do mundo. Em 12º lugar está o meio-campista Rivelino, que atuava pelo Fluminense. Ele era conhecido pela técnica apurada, exemplificada no drible chamado elástico, também tinha um chute muito forte e um gênio bastante explosivo. Em 11º lugar vem Sócrates, que jogava pelo Corinthians e, além de jogador, também se formou como médico e era irmão do jogador Raí. Uma característica do jogador que marcou sua passagem no futebol foi sua habilidade no uso do calcanhar e em seus gols de falta, além dos gols de cabeça de fora da área. Agora no top 10 vem ele, Roberto Carlos, uma lenda dos chutes potentes e com efeitos impressionantes na bola. Ele foi vencedor da Copa América de 1997 e 99, da Copa das Confederações de 97, além de ter sido titular em 3 Copas do Mundo, vencendo a de 2002. No top 9 vem Garrincha, ponta direita que atuou pelo Botafogo e que tinha uma das maiores habilidades de drible do Brasil. Era conhecido como o anjo das pernas tortas. Em 8º lugar, o meia Didi defendeu a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, sendo campeão das 2 últimas. Ele foi eleito melhor jogador da Copa de 1958 pela FIFA e selecionado pela Seleção Mundial em 62. Passou a ser chamado de Mr. Football na Europa. Em 7º lugar vem Cafu, lateral brasileiro que é recordista de jogos pela seleção brasileira, do futebol masculino, claro, com 142 partidas. Venceu as Copas de 94 e de 2002 e era um porto seguro para a defesa brasileira, além de ajudar muito nas jogadas de ataque também. Na 6ª posição, pensei no Rivaldo. Ele foi o meio-campista que fez parte do grupo dos 4 R's, junto com Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho. Em 99 foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele foi decisivo na Copa do Mundo vencida pelo Brasil em 2002. Já na 5ª posição está o centroavante Romário. Ele foi decisivo na Copa de 94,
mas que por conta de seu temperamento acabou ficando de fora da Copa de 98. O baixinho era ídolo do Flamengo e do Fluminense, sendo o quarto maior artilheiro da seleção brasileira com 55 gols. Eu tenho para mim que o Romário tivesse uma mente mais madura, o craque poderia ter alcançado patamares bem mais altos. Em quarto lugar vem ele, né? O bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Autor de dribles memoráveis e dono de uma técnica refinada, é considerado por muitos o melhor jogador da sua época. Venceu como o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005, quando estava em seu auge. Além dos dribles, era especialista em bolas paradas e popularizou a cobrança de falta por baixo da barreira. Em terceiro lugar, penso que vem Zico. Ele foi líder do Flamengo nas décadas de 70 e 80. Especialista em cobranças de falta, Zico é o 18º maior artilheiro da história do futebol, com 556 gols em 777 partidas oficiais, sendo considerado um dos jogadores mais completos da seleção brasileira. Já na segunda posição, para muitos, será o primeiro, Pelé. É considerado o rei do futebol, com habilidades absurdas em todos os quesitos, inclusive como goleiro. É o quinto maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, tendo marcado 767 gols em 812 partidas. No total foram 1.283 gols em 1.363 jogos, incluindo amistosos não oficiais. Ele foi 3 vezes campeão do mundo e construiu uma carreira de sucesso pelo Santos e no Cosmos. No entanto, o primeiro colocado teve alguns desafios que pesaram na minha decisão, no caso as lesões. Porque para mim, o top 1 desse ranking foi o Ronaldo Nazário, o maior jogador da seleção brasileira. Ele eternizou a camisa 9 da seleção brasileira. O fenômeno se profissionalizou no Cruzeiro, clube que o levou até a Copa de 1994 com apenas 17 anos e ali foi campeão mundial. Tem 3 títulos de melhor jogador do mundo em 96, 97 e 2002. O jogador apresentou uma convulsão pouco antes da final da Copa de 98. E também ele é conhecido pelas severas contusões no joelho que teve ali entre 2000 e 2001, na Internazionale e no Milan em 2007. Muitos colocando sua carreira em xeque, porém o jogador teve uma força de vontade absurda, superando todas as previsões e mostrando que é um dos maiores jogadores da história desse esporte. Esses jogadores deixaram um legado duradouro no futebol brasileiro e no futebol mundial, né? Contribuindo para uma conquista de títulos importantes como a Copa do Mundo FIFA, Copa América, entre outros torneios internacionais. Cada um deles possui características únicas e habilidades excepcionais que os tornam ícones do esporte e fonte de inspiração para milhões de fãs ao redor do mundo. É assim que nós chegamos ao final dessa jornada, pessoal. Pela história da camisa da seleção brasileira, um símbolo de paixão, tradição, glória e vai continuar inspirando gerações futuras. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Se você gostou, já deixa o like e se inscreve. É isso, pessoal. Até a próxima e falou!